Avaliação de embriologia do terceiro período do curso de Medicina, turma 122, 2025.1. Professor responsável, Júlio Brando Messias. Alunas, Ellen de Oliveira Munguba, Giovana Cleice Pires Saraiva, Giovana Silva Ribeiro e Rayane Soares Santos. Os estágios de Carnegie são um sistema de classificação utilizado para descrever o desenvolvimento embrionário com base nas características morfológicas, e não apenas na idade gestacional ou tamanho do embrião. Recebem esse nome em homenagem ao Carnegie Institution for Science, nos Estados Unidos, que no início do século XX iniciou a coleta e estudo sistemático de embriões humanos. Esse sistema divide o período embrionário em 23 estágios consecutivos, que cobrem aproximadamente as 8 primeiras semanas após a ovulação, correspondendo até a 10ª semana de idade gestacional. Cada estágio representa uma fase específica do desenvolvimento anatômico e funcional do embrião, considerando principalmente a morfologia externa e interna, como a formação de estruturas visíveis, órgãos e segmentos corporais. A idade pós-ovulatória estimada, em dias, o número de somitos presentes e o comprimento cabeça-nádega, conhecido como CRL, Crown Rump Length. É importante destacar que esses estágios são aplicáveis não apenas à espécie humana, mas também foram adaptados para o estudo comparativo do desenvolvimento em outras espécies de vertebrados. Assim, os estágios de Carnegie oferecem uma base padronizada e objetiva para descrever o processo embrionário com maior precisão do que simplesmente utilizar a idade gestacional em semanas. Agora, vamos observar de forma geral a parte externa de um modelo embrionário humano, que se encontra entre os estágios 14 e 15 de Carnegie, correspondentes aproximadamente aos dias 33 a 36 após a fecundação. Nessa fase, o embrião mede entre 6 e 11 milímetros e passa por transformações morfológicas significativas, marcando a transição de uma estrutura primitiva para uma configuração corporal mais segmentada e definida. A seguir, vamos mostrar as principais estruturas do embrião nessa fase. Começando pelo romboencéfalo, que é a porção posterior do encéfalo primitivo. Essa estrutura dará origem ao cerebelo, à ponte e ao bulbo, regiões fundamentais para a coordenação motora, equilíbrio e funções autonômicas. O mesencéfalo, localizado na região média do encéfalo embrionário, desempenha papel importante no processamento de informações visuais e no controle motor. Na porção anterior, o prosencéfalo se destaca, formando o cérebro propriamente dito, que inclui o telencéfalo e o diencéfalo, responsáveis por funções cognitivas superiores e pela regulação hormonal e autonômica. Na região cefálica, os arcos faríngeos são estruturas segmentadas que darão origem aos ossos, músculos e nervos da face do pescoço, fundamentais para a formação da cabeça e do pescoço. Entre esses arcos, observa-se a presença do seio cervical, uma depressão temporária que desaparece conforme o desenvolvimento prossegue. Quanto aos órgãos sensoriais, destacam-se os placóides. O placóide óptico, ou placóide do cristalino, dará origem à lente ocular. O placóide óptico é um espessamento ectodérmico precursor do ouvido interno. E o placóide nasal é responsável pelo desenvolvimento das estruturas olfativas. No tórax, o coração já está funcional,
apresentando batimentos e a formação inicial das câmeras cardíacas. O fígado atua neste momento como um importante centro de hematopoese embrionária, contribuindo para a formação das células sanguíneas. O sistema excretor inicial é representado pelos rins mesonéfricos, que desempenham função temporária durante esta fase do desenvolvimento. Ao longo do eixo corporal, os somitos são segmentos mesodérmicos que darão origem às vértebras, músculos esqueléticos e à derme, auxiliando na segmentação corporal. Por fim, os brotos dos membros já são visíveis, com os brotos dos membros superiores, que originarão os braços, antebraços e mãos, e brotos dos membros inferiores, que formarão as coxas, pernas e pés. Agora, a gente vai acompanhar o embrião de 5 semanas por cortes transversais, ou seja, em fatias que mostram as estruturas internas em diferentes níveis do corpo. Nesta vista anterior da região cefálica do embrião, identificamos 3 estruturas principais do encéfalo em desenvolvimento: o prosencéfalo, que futuramente dará origem ao cérebro anterior, o mesencéfalo, parte central do tronco encefálico, e o placoide nasal, uma área espessada do ectoderma que dará origem ao epitélio sensorial olfatório. Neste estágio, o encéfalo já mostra maior regionalização. O mesencéfalo se tornará o cérebro médio e o mielencéfalo dará origem ao bulbo. O otocisto, uma vesícula vinda do ectoderma, marca o início do ouvido interno, essencial para a audição e equilíbrio. O quarto ventrículo se desenvolve no romboencéfalo, enquanto a cavidade mesencefálica se transforma no aqueduto cerebral. Já é possível ver a raiz do nervo hipoglosso, que controlará a musculatura da língua. Vemos aqui os rombômeros, divisões transitórias do romboencéfalo que guiam o padrão segmentar do sistema nervoso central. O gânglio trigeminal surge como parte sensorial do quinto nervo craniano, responsável por sensações na face. A veia cefálica primária, que drena o sangue da cabeça embrionária, é uma das primeiras grandes veias a se formar e vai contribuir para o sistema venoso da cabeça e do pescoço. Os arcos faríngeos 1, 2 e 3 estão em formação. Eles darão origem a diversos elementos da face, orelha, mandíbula, pescoço e músculos da mastigação. A faringe representa a parte inicial do tubo digestivo. A notocorda, uma estrutura mesodérmica central, atua como um guia para o desenvolvimento axial. O terceiro ventrículo é uma cavidade do diencéfalo em formação. Neste corte, observamos a crista neural, um grupo de células ectodérmicas que migram e formarão ossos faciais, cartilagens, gânglios nervosos e melanócitos. O ducto tireoglosso, estrutura temporária, conecta a base da língua à futura glândula tireoide durante sua migração embrionária. Destacam-se aqui a borda da bolsa da adenopófise, que formará a parte anterior da glândula hipófise, e o hipotálamo, já em diferenciação. A aorta dorsal percorre paralelamente à notocorda, transportando o sangue embrionário. O epitélio laríngeo começa a se formar junto ao dermátomo.
parte do somito que dará origem à derme. A vesícula óptica, evaginação do diencéfalo, será a futura retina. O placoide óptico, derivado do ectoderma superficial, dará origem à lente. O terceiro ventrículo, a aorta dorsal, a crista neural e o epitélio laríngeo já são bem visíveis também. A veia pré-cardinal será parte do sistema nervoso superior do embrião. O início da cavidade oronasal começa a se esboçar, onde boca e nariz futuramente se comunicarão. A cavidade pericárdica, onde o coração se desenvolverá, também começa a se delimitar. A condensação laríngea representa o mesênquima que formará as cartilagens e os músculos da laringe. O espaço intrarretinal e a placa quiasmática refletem o avanço da organização do sistema visual, incluindo o ponto onde os nervos ópticos se cruzarão. A curvatura mandibular também já esboça o contorno da mandíbula inferior. Neste corte torácico inicial, vemos o esôfago como tubo digestivo dorsal. Os brotos pulmonares, a partir do intestino anterior, aparecem ao lado da traqueia. O coração centralizado está iniciando os processos de rotação e septação que o dividirão em câmaras. A cavidade pleural começa a se expandir lateralmente, sendo o espaço onde os pulmões se desenvolverão. Ainda é possível ver o esôfago, o coração e a traqueia. Neste corte, observamos a cavidade pericárdica, onde o miocárdio começa a se diferenciar da parede pericárdica. Essa separação permite a formação do espaço que envolve o coração em seu batimento. O endocárdio e o miocárdio, camadas internas e externas da parede cardíaca, estão se individualizando. A traqueia, o esôfago e os pulmões mantêm posições anatômicas típicas. A crista neural ainda está ativa, participando da formação dos nervos periféricos. Este corte confirma as estruturas do slide anterior: coração, pulmões e esôfago, vistos na mesma disposição anatômica. Agora o foco está na cavidade pleural, que continua crescendo para envolver completamente os pulmões em desenvolvimento. As estruturas visíveis são as mesmas do corte anterior, reforçando o padrão de expansão pleural e posicionamento pulmonar. A crista neural origina-se da região dorsal do tubo neural, enquanto a placa alar, que será sensitiva, e a placa basal, que formará os neurônios motores, são divisões do próprio tubo neural. Essa organização é fundamental para a arquitetura funcional da medula espinhal. Inicia-se então a formação dos lobos hepáticos direito e esquerdo. O blastema do húmero, precursor dos ossos do braço, surge ao lado. A cavidade peritoneal está mais evidente e o estômago se projeta para a região ventral. O blastema do húmero se torna mais definido, marcando o início da formação dos membros superiores. Os lobos hepáticos continuam se expandindo. O rim mesonéfrico, estrutura excretora temporária, aparece abaixo da aorta. Mas antes de continuarmos a exposição do modelo e de suas estruturas,
Gostaria de lembrar que este trabalho foi produzido pelas acadêmicas de medicina da Universidade de Pernambuco, da turma 122, a saber, Ellen de Oliveira Munguba, Giovana Cleice Pires Saraiva, Giovana Silva Ribeiro e Rayane Soares Santos. Aqui, os ductos mesonéfricos acompanham lateralmente os rins mesonéfricos. No sexo masculino, essas estruturas formarão parte dos canais deferentes e epidídimo, e no feminino degeneram quase totalmente. A aorta, principal vaso arterial, percorre o centro, transportando sangue para o corpo embrionário. O duodeno, parte do intestino delgado, já se forma na porção ventral do tubo digestivo. A veia umbilical esquerda, vinda da placenta, carrega sangue oxigenado até o embrião. O intestino primitivo ocupa a região ventral, ainda em desenvolvimento. Aparecem agora as veias vitelina e subcardinal, com a veia vitelina compondo o sistema venoso portal e a veia subcardinal iniciando sua formação para compor a veia cava inferior. Também são visíveis a aorta, o rim mesonéfrico e o intestino grosso, indicando a regionalização abdominal. A cloaca, porção terminal comum dos sistemas urinário e digestivo, aparece junto ao intestino grosso. A notocorda e o tubo neural são visíveis, destacando-se a curvatura natural do embrião. As estruturas observadas neste corte seguem o mesmo padrão do plano anterior, com destaque para o rim mesonéfrico, vesículas mesonéfricas e tubo neural. Neste nível, ainda se identificam as mesmas estruturas principais, agora com leve variação na forma e posicionamento. O sistema excretor primitivo segue visível, acompanhado pela notocorda, aorta e tubo neural, indicando a continuidade morfológica ao longo do eixo corporal. As vesículas mesonéfricas, precursoras dos néfrons temporários, aparecem próximas ao rim mesonéfrico. Também vemos a aorta e a cavidade peritoneal, já bem delimitadas. A veia pós-cardial, que participa da drenagem sanguínea do tronco posterior, se destaca. Ainda vemos as vesículas mesonéfricas, o tubo neural e a crista neural em atividade. A cavidade peritoneal ocupa o centro do corte, sendo o espaço onde crescerão os órgãos abdominais. Rim mesonéfrico, duto mesonéfrico, tubo neural e notocorda completam esse plano. Os somitos, blocos segmentares do mesoderma paraxial, aparecem bem formados. Eles darão origem aos músculos esqueléticos, vértebras e derme, estabelecendo a segmentação corporal típica do embrião. Bom, agora vamos acompanhar o desenvolvimento do embrião de galinha com 4 dias de incubação, que corresponde ao estágio 22 da tabela de Hamburger-Hamilton. Nessa fase, o embrião já mostra sinais claros de desenvolvimento. O alantóide está maior, ajudando na troca gasosa e na excreção. Os brotos dos membros já são visíveis, com o anterior lembrando uma maçã. Além disso, o corpo está mais curvado, fazendo com que as extremidades da cabeça e da cauda fiquem mais próximas. Aqui já conseguimos ver o encéfalo bem desenvolvido, com o rombencéfalo, o mesencéfalo e o diencéfalo destacados. Também aparecem os ventrículos cerebrais, o terceiro e o quarto, que indicam que o tubo neural está passando por cavitação, ou seja, formando as cavidades internas do cérebro.
Segue a segmentação do encéfalo com a mesma divisão anterior, ao lado do tubo neural. Vemos os somitos, que são blocos que vão dar origem às partes como músculo e vértebras. O celoma, que é a cavidade embrionária, está bem expandido, preparando o espaço para o desenvolvimento dos órgãos internos. Agora, aparecem estruturas na região da cabeça e do tórax. A faringe, que vai dar origem à garganta, a notocorda, que é uma estrutura de sustentação embrionária, e o otocisto, que futuramente se tornará o ouvido interno. As artérias carótidas internas também já estão formadas, além da vesícula óptica e do espaço interretiniano, que indicam o início da formação dos olhos. Aqui conseguimos ver melhor a retina e a vesícula do cristalino, que vai formar a lente do olho. A vesícula auditiva continua visível, a faringe e o mesencéfalo seguem em desenvolvimento junto da aorta dorsal e da via cardinal anterior, que são vasos principais da circulação embrionária. Nesse corte, observamos o refinamento da formação dos arcos aórticos, que futuramente serão grandes vasos do coração, e a continuação do desenvolvimento da vesícula do cristalino. O romboencéfalo, a faringe e a notocorda continuam como estruturas centrais nesse modelo. As veias cardinais anteriores estão mais evidentes, indicando o aumento da circulação sanguínea no embrião. Aparecem agora o átrio primitivo e o bulbo cardíaco, que são partes iniciais do coração em formação. A cavidade pericárdica começa a surgir, mostrando que o coração vai se separar do restante da cavidade corporal. Nesse modelo, o coração já mostra mais definição com o seio venoso, o ventrículo e o átrio. Isso indica que a separação das câmaras cardíacas está em andamento. A aorta descendente também pode ser identificada. Aqui, vemos novamente o bulbo cardíaco, o átrio primitivo e a via cardinal anterior, consolidando o processo de circulação embrionária. As veias cardinais posteriores e a aorta descendente se destacam, além do surgimento do ducto mesonéfrico, que marca o início da formação do sistema urinário. É possível ver o coração por dentro, com a separação entre o ventrículo direito e esquerdo, além do seio venoso. O sulco laringotraqueal indica que o sistema respiratório começa a se formar. As veias vitelinas, que vão trazer sangue do saco vitelino, são bem visíveis. Também vemos os somitos, o tubo neural e o início do intestino anterior e médio, marcando o desenvolvimento digestivo do sistema digestivo. Esse corte é parecido com o anterior, mas com destaque para a via cardinal posterior, o intestino médio e o celoma. Os somitos e o tubo neural eles continuam marcando o eixo corporal do embrião. A notocorda e o tubo neural permanecem como estruturas centrais. O celoma e as vias vitelinas continuam se expandindo, mostrando o crescimento do sistema circulatório. Agora, vemos os túbulos mesonéfricos e o ducto mesonéfrico em formação, ambos importantes para o desenvolvimento do sistema urinário. A notocorda, o tubo neural e a via cardinal posterior ainda são referências principais. O intestino grosso e a vesícula mesonéfrica aparecem, mostrando o avanço do sistema digestivo e do sistema excretor. Tudo isso segue alinhado à notocorda e ao tubo neural. Nesse corte, o intestino grosso está envolvido pela cavidade peritoneal, o que indica o início da organização do abdômen do embrião. A eminência caudal aparece bem nítida, que é a extremidade final do embrião. O intestino grosso continua se estendendo, acompanhando o crescimento corporal. Este corte repete as estruturas anteriores, mantendo a continuidade anatômica. Por fim, aqui vemos a cloaca e a eminência caudal, que marcam o fim do tubo digestivo e o início da separação do sistema excretor.